Altares dos Altos Ares ou Altares do Pico Matias Simão, mas neste caso Altares da Memória, o advento das micro-histórias na periferia das periferias. É através deste livro que a história dos altares é celebrada com o valor da sua história, com a memória dos lugares, das pessoas e dos acontecimentos. Foi por impulso da Junta de Freguesia que foi feita esta publicação da autoria de Assunção Melo. Há cerca de 8 anos, impulsionados pela paixão e pelo nosso passado e pelo desejo de preservar as nossas histórias para gerações futuras, a Junta de Freguesia iniciou um projeto ambicioso, o Registro da História dos Altares. Com o intuito de transformar esta visão em realidade, procuramos uma mente talentosa, comprometida, alguém que não apenas captasse a essência da nossa freguesia, mas que a transpusesse para as páginas de um livro de forma magistral. Foi então que convidamos a doutora Assunção Melo para liderar este projeto. Desde o primeiro momento ficou evidente o seu compromisso inabalável, a sua dedicação incansável em trazer à luz as histórias e os segredos dos altares. Entre altos e baixos, períodos de intensa atividade e momentos de reflexão, chegamos finalmente à conclusão deste projeto. Hoje, com imenso orgulho e alegria, apresentamos a todos vós Altares da Memória. Este livro não é apenas uma coleção de factos, é um testemunho do amor, da resiliência da nossa comunidade, uma celebração das nossas raízes e uma homenagem àqueles que moldaram o nosso caminho. Que este livro seja mais do que um registro do passado, que seja uma fonte de inspiração para as gerações vindouras, um lembrete do poder transformador das histórias e da importância de preservar a nossa identidade coletiva. Álamo Menezes, também filho dos altares, destaca a evolução da freguesia e as conquistas ao longo dos anos. Todo este trabalho foi apoiado pelo município de Angra do Heroísmo, que tem incentivado a produção deste tipo de obras por todo o concelho, quer em colaboração com as juntas de freguesia, quer com o Instituto Histórico da Ilha Terceira. Neste caso em concreto, reconhece que é mais do que um trabalho de investigação. É a relação direta com as pessoas da freguesia. Não foi apenas recolher documentos, foi recolher memórias, um livro das pessoas e para as pessoas. Quando se vai lendo o livro, nós vamos encontrando ali as memórias que nós, enquanto membros desta comunidade, e eu também sou membro desta terra e desta comunidade, nós vamos sentindo. Eu, ao ver as fotografias, estava a ver ali caras e pessoas de quando eu era criança, de quando eu era jovem, estava de alguma maneira a ser transportado no tempo e a encontrar essas memórias, porque estes são livros que também são de memória. Depois estes livros também, este livro em particular, também tem outra característica, é um livro que descreve a freguesia, descreve o território. Durante uns tempos houve uma forma de fazer isto, que eram as coreografias que se faziam. Ele é um bocadinho isto, é um misto da coreografia dos altares com outros aspectos, tais aspectos da memória e também muito de etnografia, já que vai aparecer e aparece ali muito daquilo que é o património material nosso, as histórias, os contos, as tradições, enfim, tudo aquilo que acontece. E de facto estes livros e este livro em particular é isso mesmo, e da parte do município, mais uma vez, muito obrigado à Junta de Freguesia, muito obrigado à Ação, muito obrigado a todos aqueles que emprestaram a sua memória a ela para que ela a transpusesse para o livro e nos desse esta obra que creio que ficará aqui para orgulhar os altares. Um trabalho que é também um legado para as novas gerações, uma esperança para o futuro. Informações sobre factos e pessoas que, de algum modo, estão relacionados com os antecedentes da história de todos nós. Recuperar e afirmar a memória da comunidade humana que há cerca de meio milénio se estabeleceu, desenvolveu e permanece viva e ativa nesta região da Ilha Terceira. Região esta que, através da sua história, personalidades, características geográficas e culturais, é única. Assim, a Assunção Melo investigou e reuniu informações preciosas
sobre o lugar que, desde há vários séculos, viria a ser conhecido pelo nome do santo patrono da paróquia associado ao nome do lugar, São Roque, patrono dos altares, lugar, tal como Nossa Senhora dos Milagres, da Serreta, já agora se me permitem. Continuando depois pela referência aos primeiros povoadores, sobre os quais existe muito pouca documentação, pelo património natural, pelos acidentes geográficos, pelos nomes dos lugares, pelo património cultural, imóvel, móvel e imaterial, pelo papel desempenhado pela freguesia e os seus habitantes na vida política, social, religiosa e até militar da Terceira, pelas instituições sociais e culturais, pela atividade económica, pelas personalidades ilustres naturais da freguesia e por um conjunto de curiosidades ou micro-histórias locais que ilustram o que é ser-se altarense nos costumes e na maneira de estar no mundo. E que torna os altarenses diferentes dos habitantes de outras freguesias, quando vistos de fora. Por exemplo, quando eu era criança, as pessoas da Serreta referiam-se aos habitantes dos altares e também do Raminho como tabaréus. Uma palavra oriunda das línguas indígenas do Brasil e que, segundo os estudiosos, significava, entre outras coisas, aquele que é de outra aldeia. E recorde-se que até 1855 a freguesia dos Altares, que até 1878 incluía o Raminho, ou seja, todo o território que fica entre a Ponta da Baleia ou da Serreta e a Ponta Negra dos Pescouros, fazia parte do concelho de São Sebastião, funcionando assim como uma espécie de cunha a separar os concelhos de Angra e da Praia. O que nos leva a pensar, provavelmente, que em algum momento da história se terão instalado aqui alguns imigrantes regressados do Brasil, estão aqui historiadores presentes e explicarão isso melhor, os quais teriam um poder tal que terão deixado marcas na maneira de falar dos habitantes da freguesia. Hoje não se nota porque a televisão e a escolaridade, etc., foram esbatendo as diferenças, mas eu lembro, quando era criança, nós identificávamos perfeitamente as pessoas dos Altares e do Raminho pela maneira de falar, pelas características da pronúncia e até de expressões de palavras que não eram usadas na Serreta e nas 12 Ribeiras, etc. Era por isso que eram os tabaréus, ou seja, vistos de fora. Eram os de outra freguesia. Fosse como fosse, este é apenas um exemplo de como os altares e as suas gentes tinham e têm uma identidade própria que os distinguem dos de outras freguesias. E se isso deve ser investigado, este livro já desempenhou para tal um papel fundamental. Relatos e arquivos reunidos em 550 páginas do livro, construídas ao longo de 8 anos. Muitos foram os contributos. A açãozinha do Sr. João Lionel, que dedica este trabalho ao seu pai neste dia especial para a sua vida e para a freguesia que a viu nascer. Este Altares da Memória é apenas um pequeno contributo do muito que poderá ainda ser feito. É um leve descortinar de véus. A história é o registro da memória e esta não poderia ficar presa à espuma dos dias. O advento das micro-histórias é também um ensejo, sobretudo se estiver votada às periferias das periferias. Portanto, esta monografia registra o que foi encontrado nos arquivos e na memória das pessoas. Uma amostra e, portanto, não poderá ser encarada como uma história das famílias nem dos acontecimentos que se repercutem nas histórias de cada um. Obviamente que tive várias ajudas sem as quais não poderia estar aqui a honrar a vossa presença. Em primeiro lugar, meu pai, seus registros e histórias sempre presentes na vida da nossa casa, mesmo aqui ao lado, embalada, como a ação disse, pelo som dos ensaios desta filarmónica e desta comunidade. Ele foi efetivamente o meu primeiro historiador de arte. Com ele, aprendi a emocionar-me perante o gótico flamejante e tardio, manuelino, do portal axial do Mosteiro dos Jerónimos. Perdi a conta das vezes que ele repetia quantos passos der em volta dele e ele sabia-os de cor. Minha mãe, minhas irmãs, cunhados, sobrinhos, meus tios, Fátima e José,
guardiões da memória do saudoso fotógrafo Joaquim Parreira, meus padrinhos Fátima e Eduardo, meus primos, e são mais de 30 os primeiros, meus amigos que escreveram a Fortuna Crítica, Joel Neto, Francisco Nogueira, Álamo Oliveira, Dimas Lopes, Moisés Mendes, Manuel da Costa Fontes e Vítor Serrão. Ao padre João Maria Mendes, autor do prefácio, e Eduarda Mendes, revisora e autora do prefácio. Fotógrafo Paulo Henrique Silva, autor das fotos atuais do livro. Orador professor Luís Fagundes Duarte, também neto desta freguesia. Ao designer, marido e confessor Rui Mel, meu filho Rafael São Rocha, que nos obsequia com a apresentação e organização deste evento. Ao André Martins, ao Moisés, que é uma verdadeira entidade cultural desta freguesia, à Vanessa, à Marisa, tantos outros que se empenharam e me fizeram corar também a generosidade. Professor Alan Menezes, apoiante incondicional deste e de outros livros. Aos presidentes de junta, e refiro-me no plural, pois este livro se me compara à construção de uma catedral, claro que não comparando, com as várias campanhas de mestres de obras, e são eles Salvador Lopes, José Carlos Santos, Cidália Parreira, Lúcio Sousa, que ao longo destes 8 anos tiveram a paciência e a confiança de que um dia eu iria acabar esta empreitada. Meus convidados para o complemento de capítulos, Salomé Menezes, para a Geologia, Silvana Correia, minha irmã, para a Escola e para a Telescola, Cristóvão Azevedo, para o capitão aviador Frederico Coelho de Melo, meus informantes, em especial. Agora vou começar pelos já falecidos, Sr. José Quietano Martins, mais conhecido por Joaquim Quietano Martins, Manuel Gabriel Lopes, cuja filha está aqui, António Faria, que está aqui, que muito me honra com a sua presença do alto dos seus 100 anos de vida, Doralice Diniz, sua esposa, Teresa Veiga, que também está aqui, Maria Aurora Rocha, que apoiou incondicionalmente este projeto, Carlos Toledo, meu cunhado, Maria de Lourdes Menezes, José João Soares de Sousa, Rosa Augusta Mendes, Carolina Menezes, parceira no arquivo e em especial parceira no Passal dos Altares e orgulhosa regente desta filarmónica, Padre Hermínio, que nos recebeu neste percurso, muito grata a todos e a todas que estiveram presentes, e esta foi uma jornada muito errante. E é neste intermeio que me realizo enquanto historiadora metida nos arquivos e enigmas da história. Advirto o leitor que este livro, em jeito de memória, não relata uma história sem espinhas nem espinhos. Bem pelo contrário, encontrarão relatos realistas que são a amostra de uma sociedade rural votada séculos ao esquecimento. Espero que, ao registar o passado desta comunidade, que sintam sobretudo esperança, reconhecimento e orgulho. É, de certa maneira, saber de onde se vem e ter a coragem de se assumir quem se é. Quem não conhece o seu passado não se orgulha do seu presente. Eu orgulho-me de ter vindo de um povo que jurava sobre o adro da igreja não revelar os segredos da transformação do pastel que ia para a Flandres. Eu orgulho-me do património quinhentista da igreja de São Roque, das milícias que se formaram, dos mancebos e dos soldados que foram para a guerra. Orgulho-me das mulheres que amamentaram os seus filhos e os filhos dos outros, dos carroceiros que atravessavam o mato todos os dias, não é, Sr. Faria? Em viagens difíceis, dos caboqueiros e dos plantadores da queimada. Orgulho-me dos justiceiros dos baldios, dos benfeitores que compraram sinos, sacrários, santos e rosários. Orgulho-me das 2 bibliotecas fixas, sendo uma da Gulbenkian. Orgulho-me do pioneiro da aviação dos Açores, das viúvas e dos doentes. Orgulho-me das mulheres e dos homens que em criança não comiam carne nem bebiam leite, dos que faziam mesinhas e curavam feridas. Orgulho-me de todos os resistentes que taparam muros, construíram casas e pontes, chafarizes e pias. Eu orgulho-me de tudo isso. Este pequeno contributo é apenas o começo.
Um palco preenchido de gente dos altares ou com ligação à freguesia. Luís Fagundes Duarte é também filho de um altarense e por cá encontra recordações de infância. São 14 capítulos do livro, expressando a origem e evolução da comunidade, desde a geografia, geologia, economia, cultura ou vivência social. A autora começa por identificar muito brevemente a Junta de Freguesia dos Altares, na medida em que é esta instituição oficial que identifica a freguesia do ponto de vista político e administrativo, tendo além disso um papel importante em articulação com o município na resolução dos problemas da comunidade, procurando os meios possíveis e adequados para satisfazer as necessidades da população. Eu creio que a Junta de Freguesia não pediu a Assunção para ela pôr a Junta de Freguesia à cabeça do livro. Mas a Junta de Freguesia é de facto a representação, a emanação da população e é que tem esse poder, digamos, de dar uma visibilidade às tais características próprias da comunidade. De seguida, e ao longo de 12 capítulos e de cerca de 450 páginas de texto, a Assunção ocupa-se da origem remota do lugar, que ficaria conhecido por Altares, antes ainda de ser uma paróquia, até ao século XIX, portanto, até o liberalismo, paróquia e freguesia eram a mesma coisa. Aliás, o termo freguesia, que hoje é aplicado para a administração civil, é que devia designar aquilo que designamos por paróquia, porque freguesia eram os filhos, vem de uma expressão latina, filhos da Igreja, portanto, as pessoas que viviam à volta da Igreja. Mas pronto, ao longo do tempo usava-se tanto freguesia como paróquia, sobretudo paróquia, e depois é que foi definido e foram distinguidos as duas designações, apresentando os dados conhecidos acerca da história do nome do lugar, desde os seus primeiros povoadores ou dos grandes proprietários das terras até à situação atual. Eu suponho que a Canada do Rego terá a ver com a família Rego, não sei, mas a Ribeira da Pampalona com certeza que tem a ver com os Pampalonas, etc. Portanto, grandes famílias de proprietários. Do património natural e do seu aproveitamento para o usufruto da população, do património das águas, em que a freguesia é particularmente rica, do património imóvel e integrado, ou seja, os edifícios construídos para a habitação, para o culto religioso, para as atividades culturais, para o uso agrícola e para o conforto da população, incluindo os estilos arquitetónicos. Por exemplo, a igreja paroquial neogótica ou o passal paroquial, inspirado nas casas do chamado estilo português do arquiteto Raul Lino. E as características adequadas às respectivas funções e utilizações, que é o tal património integrado, como é o caso dos passos, do Império e da Despensa ou do Museu Etnográfico. Os objetos mais preciosos que constituem o património móvel, no caso, apenas obras de arte da Igreja. O património imaterial, que são as tradições, costumes, mitos, registando ecos locais de algumas lendas e versões do romanceiro velho tradicional português, matéria de que um ilustre natural dos Altares, o professor Manuel da Costa Fontes, é um dos grandes especialistas mundiais. O património imaterial, festas populares e religiosas, sem esquecer que, curiosamente, e sempre me fez uma certa confusão, as grandes festas da freguesia, em setembro, são em honra de Nossa Senhora de Lourdes e não do patrono da paróquia São Roque. As touradas estacionais ou a culinária, as instituições públicas, recreativas, culturais, cívicas e desportivas. É impressionante a quantidade de instituições deste tipo que têm os Altares. A atividade económica, um conjunto de factos e acontecimentos que a autora classifica como curiosidades, que influenciaram a vida da comunidade, e ela refere sismos, a imigração, doenças, motins, a guerra colonial, a eletricidade e água canalizada, ou A Justiça da Noite. Este livro, assim, é um compêndio de quase tudo que hoje em dia é possível saber sobre a freguesia dos Altares e a sua história, deixando, no entanto, a porta aberta para que outros investigadores, se encontrarem novas informações e documentos, o completem no futuro.
São muito poucas as freguesias das nossas ilhas que se podem orgulhar de ter a sua história disponível em livro e certamente nenhuma a terá com a dimensão e o rigor com que, com esta obra, os altares passaram a contar. Um lançamento de livro que reuniu diferentes momentos. André Martins, com apenas 12 anos, fez o seu papel ao piano e é também ele o espelho do futuro. Gerações empenhadas em dar voz aos antepassados e em reconhecer a freguesia com orgulho em todo o percurso. Sabe-se que foi no ano de 1881 que se fizeram as divisórias de pedra e já nessa data foi reservado um lugar próprio para o enterro dos não-crentes, amantizados, excomungados, suicidas e crianças não batizadas. O Sr. Joaquim Catano refere que esse lugar ficava à entrada do lado direito, encostado à ribeira de São Roque, e era separado por uma parede revestida por trepadeiras semelhantes às que atualmente podemos ver nos muros dos caminhos. Mais tarde, essa cerca foi destruída de modo a não distinguir os credos nem religiões na última morada. Foi relatado que nesse espaço também era conhecido como Cemitério das Palmeiras. A questão da divisória do cemitério foi colocada num ofício pelo regedor João Caetano Martins ao administrador do Conselho de Angra do Heroísmo, quando é 10 e 11 de janeiro de 1880 dá conta de um suicídio na freguesia dos Altares de um indivíduo do sexo masculino. Cujo teor foi dado conhecimento ao Sr. Bispo para fins de orientação sobre o procedimento a adotar, tendo-lhe sido comunicado o seguinte: o Sr. Bispo da Diocese ordenou que ele se enterrasse em qualquer dos cemitérios desta freguesia onde houvesse lugar separado por muros para aqueles que morrem fora do grêmio da Igreja. Como os muros só foram colocados no ano seguinte, o regedor informou que, em concordância com o parco, conduziu o cadáver para o Raminho, em cujo cemitério é que há divisão exigidas pela lei. Contudo, o ofício dá conta das peripécias que ocorreram e nos levantamentos populares, quando o regedor se estava a aproximar com o dito cadáver pelo caminho que conduz ao cemitério do Raminho, fui impedido por uma turba de homens armados de varapaus que gritavam dizendo: "Não passa por aqui". Falei àqueles sediciosos, dizendo-lhe que se não revoltassem contra a autoridade, mas o povo não quis saber da autoridade
e impediu-me a passagem para o cemitério. Em vista disto, entreguei o cadáver ao regedor daquele lugar, dizendo-lhe que o tratasse de o mandar enterrar, e dirigi-me à minha casa. Ainda não tinha entrado na freguesia dos Altares, quando 4 homens do Raminho, com o regedor André Coelho Berbreia à sua frente, vieram depositar o cadáver no meio da estrada, perto da divisão das 2 freguesias. Estes factos, presenciados por todos os habitantes da freguesia e pelo juiz ordinário que sempre me acompanhou, revoltaram os ânimos e precisam pronto castigo. Foi uma revolução contra os representantes de Vossa Excelência, e se agora o fizeram, amanhã farão o mesmo contra todos os poderes legalmente constituídos. Venho pedir a Vossa Excelência providências e espero-as imediatamente, mesmo que o cadáver ainda não se enterrou. Nem o mandarei enterrar sem receber ordens de Vossa Excelência ou a força necessária para o fazer enterrar no lugar que me foi vedado por aqueles revolucionários. Os nomes dos principais sediciosos dá-los-ei a Vossa Excelência logo que me forem exigidos. Por este episódio, relatado nos ofícios da Auditoria Administrativa, mas que não deixa de ser caricato, aferimos não só a dificuldade de enterrar um suicida, mas também da rivalidade ainda existente entre 2 freguesias, sendo que o Raminho tinha sido recentemente constituído. Passamos agora à página 477, que deve andar por aqui. O senhor está aqui. A história fantástica de um mancebo que não morreu. O relato que se segue foi noticiado no jornal A União e no jornal Portugal, Madeira e Açores, datado de 8 de agosto de 1949. Um mancebo da freguesia dos Altares, Joaquim Veiga de Melo, encontra-se desde há tempo a cumprir o seu serviço militar. Militar na base aérea número 4. Adoeceu em dada ocasião e, por fim, a conselho médico, naturalmente, deu entrada no Hospital Principal de Lisboa a fim de ser operado ao estômago ulceroso. Decorreram os dias, as semanas, até que o pai recebeu uma carta particular com a infausta notícia do falecimento do soldado Joaquim de Melo. Os progenitores choraram a perda do moço, lamentaram a impossibilidade de o acompanhar à sepultura, vestiram luto, a exprimir a sua manifestação de pesar e mandaram celebrar uma missa por sufrágio da sua alma na Igreja dos Altares no passado 15 do mês de junho. E ei que agora, no último sábado de agosto, de avião, o rapaz chegou vivo e supomos que operado felizmente. A notícia da carta tinha sido falsa. O leitor, se tem filhos, avalie o misto de alegria e de surpresa que colheu os pais e os parentes do soldado Melo. Disse: Com música de Joaquim Quiatano e letra de Álamo Oliveira, foi tempo do Grupo Coral e Filarmónica da Freguesia fecharem a noite ao interpretar o hino que toca no coração de cada altarense, com a certeza que juntos ultrapassam periferias nestes altares de memórias. Memórias estas agora registadas em livro e que nos trazem até os dias de hoje sem que possam ser esquecidas. Quando o povo sonha acordado, abre a porta da fraternidade, canta a paz, poema enfeitado, com suas mãos de afeto e bondade, no cerrado
este povo